correndo por estes dias a notícia sobre o suicídio de uma jovem que foi acusada ou foi denunciada como sendo um caso de um certo humorista que também é famoso nas redes sociais. E isto mostra a força que as fake news, que as notícias falsas podem ter até na vida de uma pessoa, levando-a à morte. É claro que quem divulgou o site, a pessoa, enfim, o perfil que divulgou esta notícia, que é um site típico de fofocas de artistas e de coisas que tais, não são de per si só uma questão de fofoca sobre vida pessoal ou vida das pessoas. Porque este modelo de atuação e de sucesso de pessoas, de perfis, de sites, enfim, que fazem sucesso, que arrecadam 20 milhões de seguidores, que influi na cabeça das pessoas de uma forma negativa, principalmente com inverdades, porque a notícia que foi dada pelo site foi desmentida pela moça, ela negou peremptoriamente, mostrou que isso estava fazendo mal à sua vida. Em nenhum momento quem divulgou a falsa notícia voltou atrás. Ela, após suicidar-se, mostra a crueldade com que as redes sociais podem agir com relação à vida das pessoas. E também, por extensão, a vida do país. Aqui estamos falando dos influencers, das pessoas que têm alcance na opinião política, na opinião social, econômica do país, os que têm seguidores aos milhões, que se tornam deputados, que se tornam senadores, que se tornam pessoas que influenciam a cabeça de outras, sempre numa direção que não está calcada na realidade dos fatos. Então, vamos hoje, na rapidinha das notícias, 24 de dezembro de 2023, véspera do Natal, vamos rapidamente fazer considerações sobre essa questão do que é a fake news, do que é a falta de veracidade e o quanto isso traz prejuízos à vida sociopolítica, econômica, individual, psicológica do país. Vamos lá. Aqui está no O Globo, Sonar, a escuta das redes. Ministros de Lula defendem responsabilização de plataforma após morte de jovem em meio a fake news sobre Whindersson. Jovem de 22 anos cometeu suicídio após notícias falsas envolvendo romance com humorista passarem a ser divulgados nas redes sociais, como o Choquei, que é o perfil. A reportagem é do Bruno Alfano. Aqui está ele, e 24/12/2023, às 12 horas e 4 minutos, portanto, há praticamente 2 horas atrás. Aqui está o Silvio Almeida e Cida Gonçalves, que são ministros defendendo justamente a responsabilidade da divulgação de notícias, de informações nas redes sociais e combatendo as fake news. A morte de uma jovem de 22 anos após ser atacada nas redes sociais levou ministros do governo Lula a defenderem a regulação e responsabilização dessas plataformas. Jéssica Vitória Canedo sofreu uma onda de ódio online após páginas de grande alcance, como o perfil Choquei, publicarem informação falsa, de que ela estaria se relacionando com o humorista Whindersson Nunes. Responsável pela pasta de Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio de Almeida afirmou que a irresponsabilidade das empresas que regem as redes sociais diante de conteúdos que outros irresponsáveis e criminosos nela propagam tem destruído famílias e impossibilitado uma vida social minimamente saudável. Aqui está a bela jovem, a bela Jéssica Vitória Canedo, que se suicidou aos 22 anos de idade. Lamentável, mostrando a irresponsabilidade de gente que veicula mentiras e atacando a vida pessoal das pessoas somente para terem likes, adesões e engajamentos na política canalha que se estabelece em torno deste tipo de mecanismo nas redes sociais. Por isso, volto ao ponto. A regulação das redes sociais torna-se um imperativo civilizatório sem o qual não há falácia em democracia ou mesmo em dignidade. O resto é aposta no caos, na morte e na monetização do sofrimento. Muito bom. Monetização. É este o grande problema capitalístico das informações nas redes sociais. Isto à direita, à esquerda, ao centro, nos perfis de diversão, de fofoca, de futebol, o que seja. Monetização. A questão é monetizar, ganhar dinheiro com a notícia, mesmo que ela seja falsa e possa levar uma pessoa à morte. Mesmo que isto possa prejudicar a vida sociopolítica, econômica do país, publicando-se falsas notícias. Aqui está o tweet do Silvio Almeida. E Jacida Gonçalves, a ministra das Mulheres, defendeu que essa é mais uma tragédia fruto da irresponsabilidade de perfis nas redes sociais que lucram com a misoginia e disseminação de mentiras e igualmente da falta de responsabilização das plataformas. É inadmissível que o conteúdo mentiroso contra Jéssica, que fez crescer uma campanha de difamação contra a jovem, não tenha sido retirado do ar nem pelo dono da página, nem pela plataforma X, que é o ex-Twitter, ao longo de quase uma semana, mesmo depois dos apelos da própria Jéssica e de sua mãe. Escreveu a ministra nas redes, aqui está ela, fazendo o seu tweet. E aí vem o entendimento do caso, não queremos nos alongar, porque aqui tem uma coisa importante. É a tramitação do Congresso há 3 anos. 3 anos. Um projeto de lei que criminaliza a divulgação em larga escala de fake news. Já foi aprovado no Senado, ficou pronto para ser votado na Câmara em maio, mas, apesar do apoio do Planalto e do presidente da Casa, Arthur Lira, acabou retirado da pauta por falta de consenso. Caso o texto venha a ser aprovado, passaria a ser crime, por exemplo, promover ou financiar com conta automatizada ou outros meios não autorizados pelos provedores a divulgação em massa de mensagens inverídicas que sejam capazes de comprometer o processo eleitoral ou que possam causar dano à integridade física. Aí está. A quem interessa, na Câmara dos Deputados, a interrupção do prosseguimento deste projeto para poder regulamentar a vida, a dinâmica,
a organicidade do que se noticia, do que se veicula nas redes sociais. É claro que esse interesse está na direitalha, na extrema direitalha, porque é a extrema direitalha, essa nazi-fascistada e gente que se coaduna com esse tipo de pensamento que tem interesse em manter a possibilidade de divulgação de fake news. Por isso que fazíamos a ligação entre a morte desta jovem que foi insultada por este perfil nas redes com 20 milhões de seguidores e a própria condição das notícias políticas, sociais, econômicas no país, que também tem os seus divulgadores que se montam em cima de mentiras, em cima de factoides, em cima de falsas ideias, de falsos discursos, para terem seus engajamentos, seguidores, likes e se elegerem para cargos eletivos, para a Câmara, para o Senado. Já falamos isso aqui. Então é preciso que nas redes sociais, pessoas responsáveis, perfis que têm responsabilidade, seja em que posição política esteja, claro que não vai estar junto à canalhada da extrema-direita, nem com a canalhada da direita, provavelmente estaremos sempre com pessoas que têm dignidade do pensamento social, político, econômico, individual, com respeito ao outro. É claro que nós precisamos combater este tipo de coisa. É claro que as pessoas gostam do sensacionalismo, infelizmente faz parte de uma certa tipologia psicopática das pessoas, um tanto quanto mórbida, certas coisas que colocam em dúvida o caráter das pessoas, que colocam em dúvida a vida política, social do país, que joga com a mentira. Isso, infelizmente, está na natureza humana. Diz Freud que a natureza humana é naturalmente agressiva, ou seja, de tudo que comporta agressividade, que não é só bater no outro, estapear o outro, mas esse impulso um tanto quanto destrutivo em relação a si, em relação ao outro. Sim, porque quem consome notícias mentirosas sobre uma jovem que vem a suicidar-se está sintonizando-se, está se vinculando a uma condição destrutiva. Quem gosta de ouvir mentiras sobre políticos, porque se opõe a esses políticos, quem gosta de ouvir mentiras sobre as condições sociais e econômicas do país e querem ver o caos, querem ver a anarquia, querem ver o inelegível de volta, um Milei da vida governando um país, é claro que tem um traço psicopático, doentio, que gosta do sentido destrutivo, portanto agressivo na sua natureza, no seu funcionamento psicológico. Isso Freud já dizia, e Freud tem razão. A gente vê que a jovem destruiu uma vida de 22 anos. Belíssima menina que poderia ter tantos sonhos a realizar. Da mesma forma que esta gente que na Câmara impede que as fake news, que as falsas notícias não sejam veiculadas, que se possa ter algum tipo de controle social sobre o que as redes publicam, é porque eles também desejam a destruição da República, a destruição da dignidade pessoal, a destruição da vida política e institucional do país. É este tipo de impulso que leva o projeto de lei que acabamos de ler não ir à frente, embora os esforços de todos aqueles que guardam a dignidade, o pensamento digno nas suas vidas e no entendimento do que é a vida no país. Um abraço, até outra oportunidade quando a gente vai se encontrar. Um Feliz Natal e que tudo se passe em paz, tranquilidade, harmonia, esperanças neste Natal de 2023. Um abraço, até lá.